Então vamos iniciar nossa reunião pedindo força, amparo, destreza, alegria para termos uma boa vida, uma vida mais satisfatória, uma vida mais feliz dentro das possibilidades de cada um, tentando superar os obstáculos que nos aparecem no nosso cotidiano, tentarmos também um melhoramento moral e espiritual diante dos nossos irmãos, mesmo sendo muitas vezes difíceis alcançarmos resultados, mas o importante é a gente tentar desenvolver, criar como se fosse uma percepção, uma semente que vai desenvolver e pode germinar mesmo numa mente, num pensamento, num caráter pouco desenvolvido. Pedir então que os bons espíritos venham nos proteger e nos acompanhar com uma boa intuição na nossa jornada. Muito obrigado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti lhe confiou a piedade divina, me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Então caiu no dia de hoje para nós instruções dos espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue a seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum,
não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações, permanece inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Isso aqui é muito importante. O dever, olha só, esse dever é um dever de ordem moral. Primeiro, consigo mesmo. Ou seja, lhe foi possibilitado nascer nesta terra e com o espírito. Então esse é o primeiro dever consigo próprio. O segundo dever é com seu semelhante. Ou seja, tu tem um dever moral de não provocar nenhum nenhum mal contra aquele que é igual a você. Você não tem esse direito. Na verdade, você tem um dever de protegê-lo como gostaria que protegesse a si. Porque isso é uma dádiva. Tu poder nascer materialmente, mesmo numa terra de muitas dificuldades, de muito sofrimento. Isso é uma dádiva, a qual lhe foi concedida e a qual você é merecedor. Mas nós temos um dever de um melhoramento espiritual, ou seja, que ele vai ser feito principalmente pela busca de um melhoramento moral, ou seja, do caráter de cada um. Esse é o dever da vida de qualquer pessoa. Por isso que ele diz aqui, é a lei da vida. Depois o que a gente pode... Claro, o que acontece aqui, né? A gente está construindo um desenvolvimento, a gente está desenvolvendo a moral. Então, diversas circunstâncias materiais e mentais nos aparecem. Os sentimentos que deixam, que seduzem, que fazem nós termos frustração, decepção, mágoa, raiva uns dos outros. É algo que nós temos que tentar ter a compreensão de contê-los. E tentar um caminho melhor diante dessas circunstâncias que eu sei que é muitas vezes difíceis e às vezes quase
impossíveis de sair em certas circunstâncias, em certas épocas. Mas ele tem o quê? Ele tem o livre-arbítrio de seguir aquele dever íntimo, aquele dever que já está impregnado na alma. Então ele tem que tentar desenvolver a consciência para que isso seja o mais satisfatório para ele, buscando o melhoramento no seu entorno, né, e uma clareza interna, ou seja, no seu pensamento. Mas muitas vezes é difícil, muitas vezes é difícil, porque tu tá envolto, como ele diz aqui, em sentimentos, em paixões, em situações de todas as ordens, maledicentes, violência, agressão, tudo, ambiente, o meio ambiente, falta de amparo também é algo. Então tu fica sem um amparo, sem uma instrução mais aprimorada, porque tu tá desenvolvendo a tua consciência aqui. Me parece que é isso que ele está querendo se referir. E aí ele coloca uma situação que é uma das causas primeiras que eu disse no início. Tu não pode prejudicar a felicidade e a tranquilidade do teu irmão sem ter uma justificativa. Tem um limite a qual tu pode chegar, a fim de não invadir e não prejudicar, tanto física como mentalmente, um companheiro de jornada, ainda que ele tenha todos os defeitos do mundo. Tu tem que tentar que o que fazer para o outro que gostaria que fizesse para si mesmo, ou não prejudicar o outro como tu não gostaria que prejudicasse a si mesmo. Essa é a máxima. Mas a gente vê as pessoas tentando prejudicar as outras, tentar levar vantagem, não tem problema, agressões físicas, mentais, morais, tudo. Porque essas pessoas, mesmo sabendo que estão erradas, para elas não se importam, elas não têm o desenvolvimento moral aprimorado para saber até onde se pode ir sem magoar. Às vezes até se magoa sem intenção, mas muita gente magoa porque sente prazer nisso. E aí tu tem um dever de não realizar isso, mas tu faz consciente, sabendo que vai machucar outra pessoa. Isso aí é o primeiro desvio de caráter e um dos primeiros sinais de desvio moral. Quando tu tenta, por inveja, por pensamento próprio, prejudicar alguém, não ser parceiro, não ser amigo, não ser colega daqueles que estão no teu entorno. Então isso é complicado. Mas como ele diz, tu quer fazer isso aí, lhe era concedido pela lei divina o quê? O livre-arbítrio. Não vamos interferir nisso. Depois terá a prestação de contas a ser feita. Eu não sabia, eu era ignorante, me desculpe, não. Não, tu tinha consciência do que? Tu não é criança? Tu tem consciência do que é certo e errado. Se uma criança sabe, como tu não vai saber? Mas a pessoa, eu não ligo para isso.
Então isso aqui é um desajustamento moral e mental. Aqui ele diz que Deus criou os homens iguais na dor, ou seja, todo mundo pode enfrentar as mesmas dores, independente da condição social e econômica que aquela pessoa tenha. E vai atingir todos, tanto os ignorantes como os esclarecidos, porque a gente caiu. Por isso que às vezes o pessoal fica indignado, aquela pessoa era tão boa, faleceu tão cedo, ela já cumpriu a missão dela. Ou ela foi atingida por uma fatalidade que não tem escapatória. Às vezes, pode acontecer de uma pessoa que tem já um grau de desenvolvimento mais apurado, que a providência divina auxilia ela numa necessidade até para ela escapar de situações prejudiciais a ela. Acontece, né? Porque ela ainda solicitou ou pediu que ela ainda tem que cumprir uma missão ou tal coisa não pode, mas geralmente não se envolve nesse tipo de coisa. Então tu será atingido. Mas como o teu espírito é mais iluminado, depois tu vai colher os frutos disso. Mas às vezes pode acontecer da providência divina alterar, né, devido a tua proteção espiritual que tu tem e do teu desenvolvimento moral. Então as causas da dor atingem todos. Agora, a pessoa mais desenvolvida, ela consegue superar a dor. Ou aquela que compreende ou aceita, a pessoa mais humilde que aceita aquilo ali, ela passa às vezes mais facilmente pelos obstáculos. O que não muitas vezes, o que não depende da instrução e da educação dela. Que às vezes a pessoa tem uma educação, uma instrução, mas é ignorante ainda. Ela não sentiu aquela sensibilidade, ela não tem aquela sensibilidade do espírito, da sua missão na Terra. Então, ela seguia só pelo que ela enxerga e não porque ela sente aquele pensamento. Né? E às vezes a pessoa mais humilde, né, os pobres de espírito, né, que aceitam, eles conseguem se sair melhor. Porque eles aceitam mais a situação ruim a qual já estão inseridos. Uhum. É. Claro que se a pessoa ela tem mais um esclarecimento, ela vai conseguir identificar situações para se sobrepor à dificuldade. Mas muito disso vem de tu ter no espírito já estava impregnado daquele sentimento de pertencimento ao mundo, né, como espírito. Então isso aí tu tem que levar também em consideração. É. Aqui me parece que ele fala, quando ele fala das criaturas de todos, ele tem um senso de coletividade. Tu nasceu com um objetivo, o outro também nasceu com um objetivo. Agora, vai se conseguir esse objetivo? Não sei. Agora vocês fazem parte da mesma fraternidade, ou seja, nasceram nesse país ou nesse mundo
e estão aqui para desenvolver e para se apresentar algo. Se isso vai ser satisfatório, vai dar certo ou não vai dar, não sei. Por isso que tu tem que fazer o seu melhor, mas primeiro um bom tratamento a si e aos outros. Esse é o primeiro critério. Às vezes não acontece, às vezes tu quer, mas tu não consegue desenvolver as potencialidades e nem fazer tudo aquilo de altruísmo que tu queira com seu semelhante, mas tu faz dentro da tua possibilidade. Não foi possível fazer. Tentei, pensei, mas não consegui. Mas as pessoas, elas percebem algumas o que é aquele senso que eu faço parte dessa coletividade, dessa fraternidade a qual eu nasci. Isso é importante. Muita gente não percebe isso, passa, não compreende isso aqui. Né? A pessoa às vezes acha que nasceu ao acaso e que está aqui e é isso aqui deu. Ela não compreende que ela faz parte talvez de algum projeto maior. Entendeu? Agora, se o resultado disso vai ser bom ou não, ou se tu vai conseguir chegar naqueles teus objetivos, não sei. Agora, tem que incluir todos. O importante seria, na tua atividade, é tu incluir todas as pessoas, o bem de todos. Essa é uma missão louvável. Porque tu tem um dever. Tu nasceu, então tu tem um dever. Ainda com as vicissitudes, com as dificuldades da vida. Ele é tão importante que ele coloca aqui, é como se o filho depende da mãe. Ou seja, a tua integração no mundo. Às vezes o mundo próprio e as pessoas não deixam tu te integrar. Mas esse dever para com o mundo está aqui. É como um filho que depende da mãe. Olha como é importante. Por isso que nós temos sempre que tentar melhorar o nosso entorno. Às vezes não é possível. Às vezes até acontece tragédia, mas... E às vezes as pessoas não querem aceitar. Tem livre-arbítrio, então tu... Ó, com essa pessoa, esse indivíduo não me faz bem ou não tem condição, então ele que fique apartado ali. Mas tu fazendo isso, é isso que ele diz aqui. Tu vigora, tu faz um vigor, tu presta contas daquilo que tu veio. Mesmo que tu não consiga materialmente aqueles teus objetivos, se tu fez o que? Isso aqui engrandece o teu espírito. E isso vai ser prestigiado no momento adequado. Claro, no momento adequado, muitas vezes, às vezes, tanto na vida material quanto na espiritual. Uhum. Isso aqui é muito bonito depois, né? É tu refletir as virtudes daquele pensamento e da tua consciência do eterno a qual tu faz parte. E isso é a maior beleza que existe. Ou seja, tu ter consciência de que tu pertence ao eterno e que se espera o teu melhoramento e o desabrochar das virtudes a qual tu pode realizar neste momento. Isso é muito importante. Então, acho que era isso. Basicamente era isso aqui. Vou ficar por aqui.
Muito obrigado, que assim seja.